papai e mamãe que agora está tendo uma missão muito grande, que é ajudar seu filho dentro de casa a estudar, não é? Você agora está fazendo papel de quase professor, porque, na verdade, professores são insubstituíveis. Mas uma coisa eu vou dizer para você, não é fácil, mas também não é impossível, não é? Então, esse vídeo eu estou fazendo exclusivamente para atender uma mamãe do coração que pediu como ela pode fazer para incentivar a filha dela a gostar e a apreciar poemas, tá? E eu vou dar dicas especiais, não só para essa mamãe, mas para você que é professora e para você que é mamãe e que tem esse interesse de aprender a fazer esse tipo de coisa com seus filhos. Parabéns para a mamãe, tá? Parabéns para essa mamãe e para os professores. Mas antes eu quero pedir a você o seguinte, que você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva no canal. Compartilhe, se você gostar, coloca um like. Se você não gostar, coloca um dislike. E outra, se você se inscrever no canal, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo, você seja notificado, tá bom? Toda semana eu posto vídeos novos aqui para você. Eu tenho aqui 7 dicas bacanas para você poder fazer com que a sua criança passe a amar poemas. E olha, não falha, não vai falhar. É só você fazer direitinho. Primeira dica é ler para ela. Não tenha dúvida, ler o poema. Mas como que você vai ler o poema? Não é? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é o seguinte: o prazer da leitura vem pela escuta. E um dos eixos da língua portuguesa no ensino fundamental é a leitura e a escuta. Então, o que é importante? Primeiro, a leitura. E quando você faz uma leitura para a criança, ela se põe em prontidão para escutar, ela já começa a se sentir atraída. Primeiro porque ela está vendo você ler e ouvindo o que você está lendo. Por mais que você pense, não, ela não está nem aí. Sim, ela está ouvindo, principalmente você que é pai, você que é mãe. Outra coisa que eu coloquei aqui, ler poemas que falam do universo infantil. Você vai pegar poemas de autores que escreveram sobre o universo infantil. Assim como Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e outros, você vai pegar poemas e começar a ler para essas crianças. Mas antes de ler os poemas, é interessante que você apresente esse autor para essa criança, que é o terceiro ponto. Você apresente o autor. Como que você vai apresentar esse autor? Falando desse autor de forma que a criança perceba que quem escreveu esse poema é uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer uma outra pessoa, mas simplesmente que teve um olhar diferenciado para um determinado objeto ou para uma determinada coisa que ela gostava e ela escreveu sobre ele. Outra coisa interessante é organizar cada dia. Você pode organizar 1 hora para ler esse poema. Você vai organizar essa hora, ou você vai organizar esse tempo, né, que seja na hora de dormir, ou que, não sei, você pense um horário que seria interessante para você, agora vai ser a hora do nosso dia de ler poemas. Então você vai ler o poema. Agora, apresentar o título do poema é interessante, tá? Mas quando você apresenta o título do poema, ou quando você vai falar do poema, você não vai falar assim, hoje nós vamos falar do poema, por exemplo, do Tamanquinho. Não, você leva, ainda mais, gente, criança adora desafio, nós sabemos disso. Leva para a criança uma caixinha, não é? Para que ela adivinhe sobre o que o poema vai ser sobre o quê? Sobre o que a mamãe vai ler, ou sobre o que nós vamos ler hoje. Não é? Aí, por exemplo, você leva uma figura, leva um sinal para a criança
ir levantando as suas hipóteses, não é? Ela vai dando sugestões de que pode ser. Quando ela vai falando, você vai e leia para ela o poema para ver se realmente aquilo que ela pensou realmente é aquilo que está ali sendo apresentado para ela. Outra coisa, depois que você lê o poema, deixe esse poema exposto na casa ou no lugar onde ela tem mais acesso, no quarto. Não é? Deixe que esse poema seja dela, para ela. Uma coisa que eu fiz uma vez com as crianças foi o seguinte, eu mandei plastificar vários poemas. Então, cada criança escolheu um poema que para ele seria um poema. Isso na minha sala de aula. Vários poemas que eu peguei. Né? Então, cada criança escolheu o poema que seria dele. Aí, esse poema, eu mandei plastificar. E, ao plastificar esse poema, nós fomos e colocamos esses poemas nos lugares públicos para que as pessoas pudessem ter acesso a eles. Por exemplo, nós colocamos na sala de espera no fórum, nós colocamos na sala de espera lá no correio, sabe? Nós colamos assim das cadeiras com cola quente, olha bem que loucura. Mas foi legal. Nós fizemos um projeto, foi muito bacana. E as crianças tinha lá, por exemplo, de um lado o poema de um aluno, do outro lado o poema do outro aluno. Mas não era poema que ele escreveu, não. Mas poema que ele se identificou, que ele gostou. Por exemplo, a maioria dos poemas era da Cecília Meirelles. Tinha Casimiro de Abreu, tinha Olavo Bilac, e tinha vários. Mas a Cecília Meirelles ganhou em termos de poema, de opção dentro da sala de aula, porque a maioria dos poemas que a Cecília Meirelles, que os meninos gostavam era da Cecília Meirelles. E um que fez muito sucesso foi do Tamanquinho do Colar de Carolina. Então, o Tamanquinho, como foi apresentado? Eu levei para a sala de aula uma foto do Tamanquinho como ele era antigamente. Como a gente usava esses tamanquinhos e como eles faziam barulhos, né? Quando a gente andava. Por quê? Porque a gente tinha, na nossa casa, não tinha, o piso não era como é hoje, na maioria, não. Era assoalho. Todas as casas ali, de sua maioria, eram de assoalho. Tanto é que quando as crianças, ou quando a gente tem a oportunidade de visitar essas cidades históricas, ou as fazendas, então tem condições de conhecer, não é? Esses lugares, essas casas que ainda são de assoalho. E quando a gente andava com o tamanquinho, ele fazia troque, 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 troque. E esse poema da Cecília Meirelles, ele fala disso, desse troque, 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 troque que o tamanquinho faz. E as crianças encantavam. Então, eu tinha uma aluna que encantou com esse poema. E eu fiz com as crianças um recital e eles decoraram o poema, né? Decoraram vários poemas, cada um decorou um. Nós temos um recital lindo, maravilhoso. Aluguei um lugar para que eles apresentassem à noite, fora do horário de aula, porque eu queria que eles tivessem aquele sentimento de valorização, valorizar aquele momento que eles estavam vivendo. Eles eram realmente os artistas que estavam apresentando o poema que eles sentiam que era deles, né? Então, foi muito, muito lindo. E você que é pai, você que é mãe, pode proporcionar isso para o seu filho. Veja bem, você vai, cada dia ou cada semana, você trabalha um poema com essa criança. Você apresenta o poema da forma que você achar mais criativo. E aí, você pode sugerir à criança que façam um álbumzinho sobre os poemas que vocês estão trabalhando. Cada poema pode pedir para fazer uma representação do poema, uma ilustração do poema, do jeito que ela quiser fazer uma representação desse poema, não é? E além disso, você pode montar esse álbum, cada semana fazer um.
e deixar, fazer um varal de poemas para colocar no quarto, ou colocar poemas, espalhar os poemas pela casa. Gente, vai ser lindo. E toda semana você pode sugerir à criança também, se ela quiser, se ela tiver facilidade para decorar um poema, gravar esse poema e mandar para mim primeiro. Primeiro manda para mim, depois manda para a professora e manda para outras pessoas, ou então coloca no YouTube que nós vamos fazer o maior sucesso, ok? Então eu vou esperar o poema do seu filho, da sua criança, dos seus alunos aqui no meu canal, porque eu também vou divulgar esse poema, porque gente, eu sou apaixonada com criança recitando. Eu vou esperar, tá? Então, o vídeo de hoje é simplesmente para te dar essa dica. Essas são as dicas de hoje para quem quer trabalhar com poema. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.